Olá, bom dia a todos! Nesse nosso momento, que chamamos de obras póstumas, os escritos de Kardec, tentamos de maneira muito resumida trazer os ensinamentos dessa obra espírita. No vídeo de hoje falaremos sobre os médiuns. Ainda estamos na primeira parte de obras póstumas e falaremos sobre os médiuns. Todo esse conteúdo foi trabalhado com mais detalhes na nossa série anterior sobre o livro dos médiuns. Então aqui temos apenas informações muito resumidas. Em primeiro lugar, a faculdade da mediunidade, ela é inerente a todos os homens. Significa que todas as pessoas, todos os seres humanos encarnados, trazem consigo a faculdade da mediunidade. Essa manifestação da mediunidade é que não se dá de mesma forma em todas as pessoas. Por isso, costuma-se chamar-se médium aqueles que manifestam de uma maneira mais ostensiva essa faculdade. Então, aqueles em que essa faculdade é mais presente ou se mostra mais. Bom, o agente de qualquer mediunidade é o fluido perispiritual. É por isso que dizemos que a mediunidade não é do corpo humano. Ela é uma faculdade do espírito. O perispírito do médium e o perispírito do espírito desencarnado precisam se alinhar para que haja uma manifestação espírita, seja ela de qualquer natureza. Então, essa relação com o perispírito que permite que essa comunicação aconteça. Então, a mediunidade é uma faculdade do perispírito e não do corpo humano. Kardec diz que todos, um pouco mais ou um pouco menos, são médiums. Bom, então é como se o espírito sintonizasse os mesmos fluidos do médium, do perispírito do médium, e esses dois perispíritos entrassem em comunicação. Existe uma infinidade de tipos, de classificações, de categorias de médiums. As duas grandes categorias são os médiums inconscientes e os médiums facultativos, ou conscientes. Como as palavras já dizem, o médium inconsciente não sabe sobre o que acontece, não tem esse discernimento, enquanto eles agem, então, por iniciativa do espírito, enquanto os conscientes ou facultativos, eles têm consciência e agem pela própria iniciativa. Existem, então, dentro dessas grandes categorias, uma infinidade de médiums. Médium de efeito físico, sensitivo, impressionável, auditivo, falante, sonâmbulo, curador, escrevente ou psicógrafo, enfim. Todos eles são classificados de acordo com aquilo que o próprio nome já sugere. Então, médium de efeitos físicos é aquele que está apto a produzir fenômenos materiais, movimento de um corpo inerte, batidas, O médium sensitivo ou impressionável é aquele que sente a presença do espírito. Os auditivos ouvem as vozes dos espíritos. Já os falantes, eles não precisam necessariamente ouvir. Eles podem ceder o corpo material para que o espírito, utilizando-se das suas cordas vocais, fale. Então, geralmente, um médium falante é inconsciente, porque ele cede o seu corpo físico para que o espírito se comunique. Já os médiuns videntes são aqueles que, acordados, conseguem ver um espírito. Os médiuns sonâmbulos são aqueles que se comunicam quando nessa peculiaridade do sonambulismo. Então, existem duas grandes diferenças. Um
Um sonâmbulo é aquele que deixa o próprio espírito se manifestar enquanto dorme. Esse é o sonâmbulo. Então, a pessoa que durante a noite ou quando está dormindo, levanta, faz coisas, fala. É um sonâmbulo. Já o médium sonâmbulo é um instrumento para que o espírito se comunique enquanto o seu corpo repousa, dorme. Então, tudo que ele fala não é necessariamente da sua própria inteligência, não é o seu próprio pensamento. Então, essa é a principal diferença entre sonâmbulo e médium sonâmbulo. Os médiums inspirados são todos aqueles que têm inspiração. E é aqui que a gente chega em todo mundo é médium, porque todo mundo em algum momento já teve aquela luz divina que a gente fala, mas foi uma luz divina que me disse isso. É uma inspiração. O médium inspirado, ele simplesmente tem aquela criatividade. A inspiração, ela torna evidente os grandes trabalhos de inteligência. Então, tudo aquilo que se faz através de uma inspiração é provocado por um médium inspirado. Por isso, todos somos médiums, mesmo que sejam apenas médiums inspirados. Os médiums de pressentimento são aqueles que pressentem coisas futuras, mas coisas comuns, banais do dia a dia. Enquanto os médiums proféticos, eles são uma variedade dos inspirados, eles têm o pressentimento de algo que importa para todo mundo. Então, médium de pressentimento é quando pressente coisas simples da vida, do dia a dia, que tem a ver com a sua família, ou com um colega, com um conhecido, enquanto os proféticos pressentem o futuro que importa de maneira geral para a humanidade. Os médiums escreventes ou psicógrafos são aqueles, que com a influência do espírito escrevem. Essa escrita nós também já vimos na outra série do Livro dos Médiuns, que pode ser mecânica, intuitiva, semimecânica. E assim como quem escreve, existem os que desenham, os que pintam, os que fazem versos. Infinitamente são os possíveis médiums. E por fim temos os médiums curadores, aqueles que com a imposição das mãos conseguem curar. Não são comuns, são muito raros, e o nosso exemplo é Jesus Cristo. Era um médium curador que com a imposição das mãos conseguia curar as mais diversas chagas. Esse é então um resumo muito rápido de quase toda a série que vimos anteriormente do Livro dos Médiuns. Aqui em Obras Póstumas é apenas uma pincelada, é como se a gente tivesse um resumo da doutrina espírita. O que eu desejo é que esses ensinamentos possam nos ajudar a trilhar um caminho de amor, de caridade e que nos leve ao progresso e à perfeição como almas, como espíritos. Uma boa semana a todos.